O líder do Partido Liberal da Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, afirmou ontem que o presidente da Casa, Hugo Motta, aceitou o recurso para suspender a ação do Supremo Tribunal Federal contra Alexandre Ramagem. Direto de Brasília com as informações, Aline Becht. Oi, Aline, bom dia. Olá, bom dia, Soraya, a você, bom dia, Nonato, bom dia a todos que nos acompanham. Bom, são muitas camadas dessa história, mas vamos destrinchar para a gente entender mais ou menos em que pé está. O deputado Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, está sendo processado pelo STF, acusado de participar de uma estrutura paralela de inteligência para poder questionar o sistema de votação eletrônico eleitoral, também monitorar opositores e espalhar a desinformação pró-Bolsonaro. E aí, o PL na Câmara dos Deputados decidiu utilizar a prerrogativa do artigo 53 da Constituição Federal, que permite que o Congresso Nacional suspenda o andamento das ações penais contra parlamentares por crimes cometidos depois de sua diplomação. Então, o presidente da Câmara, Hugo Motta, encaminhou esse recurso para a Comissão de Constituição e Justiça, onde será analisado, votado e, se aprovado, irá para o plenário da Casa. O PL, o Partido Liberal, quer que a Câmara dos Deputados suspenda essa ação penal de Ramagem até o fim do mandato do deputado. E aí, com base nessa imunidade temporária, assim, digamos, do artigo 53 da Constituição, ele estaria ali apto para seguir como deputado e essa ação ficaria por um tempo determinado até o fim do mandato dele, sem correr na Justiça. O artigo 53 da Constituição, ele diz que um parlamentar que for denunciado pelo STF por um crime ocorrido após a sua diplomação, o STF deve comunicar à Câmara ou ao Senado. E aí a Casa Legislativa, ela pode sim, por meio do partido e com a maioria dos votos, pode suspender essa ação penal no STF. Os deputados do Partido Liberal alegam que o STF ignorou essa prerrogativa e que agora eles estão trazendo para a mesa. E paralela a essa discussão do recurso de Ramagem da ação penal contra o deputado, existe também a discussão sobre a lei da anistia para os presos do dia 8 de janeiro. O PL também está articulando colocar esse projeto em votação na Casa Legislativa, porém o presidente Hugo Motta pediu que os líderes dos partidos esperem antes de assinarem ali para poder colaborarem com esse projeto para ir para a votação. Então, o Partido Liberal, o PL, decidiu colher assinaturas individuais de deputados para que esse projeto possa chegar mais rápido ali até o plenário da Casa, porque aí não precisaria necessariamente de uma assinatura, de uma decisão de Hugo Motta. E eles colheram 163 assinaturas das 257 assinaturas que são necessárias para esse projeto ir ao plenário. O partido diz que já tem a maioria do plenário e que diversos partidos como o PSD, o PP, o Republicanos, o Podemos e o União Brasil apoiam a anistia. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, falou com a imprensa ontem sobre isso, disse que essas assinaturas, as 257, o partido deve conseguir até a próxima semana e disse que vão continuar com a obstrução na Câmara dos Deputados. A gente separou um trecho da fala dele sobre esse recurso de Alexandre Ramagem, também sobre essa história da anistia. Vamos acompanhar. O presidente Hugo Motta acabou de acatar o recurso do deputado Ramagem e acaba de encaminhar para a CCJ o recurso do deputado Ramagem, como preconiza a nossa Constituição. Dito isso, fica aqui registrada a nossa gratidão do PL ao presidente Hugo Motta pela celeridade e que este recurso do deputado Ramagem é importantíssimo para a gente defender uma prerrogativa constitucional do artigo 53, que foi lamentavelmente esquecida na denúncia do procurador e aceita pelo ministro Alexandre de Moraes. Esperamos que a Casa, agora na CCJ e depois no plenário, corrija este equívoco constitucional.
E aí, para concluir, eu destaco a vocês que Sóstenes Cavalcante falou ainda que a obstrução na semana que vem ela continua. O PL vai continuar com a obstrução até pautar a lei da anistia no plenário da Casa. Essa semana ela foi suspensa 2 vezes por conta da lei de reciprocidade tarifária e também por conta da votação de orçamento, mas na semana que vem ele disse que a obstrução continua, ou seja, o atrapalhamento ali de sessões, de comissões, o retardamento ali de discussões de vários outros projetos até que a lei da anistia entre em pauta na Câmara. Eu volto com você, Soraya. Obrigada, Aline, pelas suas informações. Vamos repercutir esse assunto com os nossos comentaristas. Deise Ciocari e também Cristiano Vilela já estão por aqui. Deise, queria começar com você. Como essa decisão, né, segundo o líder do PL, pode afetar o julgamento como um todo? A gente lembra que Ramagem foi considerado réu no último dia 26 de março por tentativa de golpe de Estado. E também, até que ponto Hugo Motta vai conseguir resistir a essa pressão, né, para decidir colocar ou não em votação o PL da anistia, hein? Pois é, Soraya, eu acredito que essa seja a pergunta de $1 milhão, né? Até onde o Hugo Motta vai conseguir resistir, né? Porque a gente sempre tem que lembrar que ele foi eleito com ampla maioria para a presidência da Casa, então ele vai ter que conciliar todos os parlamentares e todos os desejos dos parlamentares que conduziram ele à presidência dessa Casa, né? Mas essa questão do Ramagem, eu acredito que ela seja uma jogada política com alto risco institucional. E por que eu digo isso? Porque, como a Aline Beckett falou, o uso do artigo 53, ele deveria ser de uso excepcional e não utilizado para uma blindagem seletiva como a gente está vendo agora, né? A gente tem que lembrar que o Ramagem, ele é investigado por um suposto envolvimento numa tentativa de golpe de Estado. E isso não é pouca coisa, né? Então, usar o regimento para barrar esse tipo de investigação, esse tipo de processo, me parece muito mais utilizar o parlamento como um anteparo para a justiça. A oposição, obviamente, ela tem todo o direito de se manifestar, está no regimento da Casa, obstruir a pauta de votação. A gente tem falado aqui, né? Outras pautas, elas são prioritárias para o Brasil nesse momento, né? A gente tem a própria regulamentação da reforma tributária, que não vai para frente, mas essa é a regra do jogo. Agora, a gente não pode esquecer, de novo, a seriedade dessas denúncias, e não se pode confundir imunidade parlamentar com impunidade. Então, que se deixe o rito processual seguir e que se deixe a justiça definir o que acontece com o Ramagem, né? Eu acho que existe uma confusão institucional aí, que o Congresso Nacional está usando uma blindagem muito seletiva nesse caso. Pois é, estamos num momento onde ao longo dos últimos anos foram inúmeras as contradições envolvendo os poderes, os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, especialmente nesse contexto agora falando do legislativo e do judiciário, e esse pode ser mais um capítulo nessa contenda. Existe, de fato, um dispositivo constitucional e a possibilidade de ser utilizado. Nós temos no campo da oposição, que é um campo extremamente forte no parlamento, foi fundamental para a eleição do atual presidente da Câmara, e diante disso e da urgência de se promover determinadas medidas, há uma pressão, seja para esse assunto, seja para o tema da anistia, enfim, e a necessidade do presidente da Câmara em fazer um equilíbrio em relação às forças políticas do parlamento e em relação aos compromissos que ele firmou. Eu vejo que nesse sentido é mais um elemento, é mais um instrumento para que um desses reclamos da oposição ele seja efetivamente formalizado. Esse eu vejo que é um que tem bastante chance, até porque ele acaba falando com o interesse dos parlamentares de uma forma geral de promover uma visão corporativa, no sentido de evitar que um dos seus seja julgado nesse momento ao longo do seu mandato, enquanto será julgado aí um número bastante significativo de réus nessa ação penal.